mas eu confio em Deus. Eu não tenho saúde, mas eu confio que Deus vai me levar até a casa dele. Eu não tenho dinheiro, mas eu confio que Deus não vai deixar faltar o pão de cada dia na minha casa. Eu não tenho um carro, mas eu confio que Deus vai me dar perna para me levar até a igreja. É a gente ter a confiança do Senhor. Muitas das vezes você perece porque você não confia de forma correta no Senhor. Você fala, eu tenho fé, eu acredito que Deus, você ora ali, Deus vai me curar. Aí sai do culto, será que eu vou ser curado mesmo? Já perdeu a sua bênção porque você não acreditou no Senhor. Então a gente tem que ter fé que essa panela grande está nas nossas vidas. Nós temos que ter fé, como esse homem aqui acreditou. Senhor, para me pegar a panela grande, vou lá e vou pegar. Quantas das vezes Deus manda a gente fazer uma coisa, a gente não acredita no que Deus está falando conosco. Deus fala, você vai num culto, Deus fala, eu vou te dar uma casa, eu vou te dar um emprego, eu vou te dar... A gente sai daquele culto e não acredita no que o Senhor está prometendo. Aí o que acontece? Sua panela continua vazia, porque você não confiou no Senhor. Nós temos que confiar no que Deus está falando. Se Ele está falando para você, pega uma panela grande, é porque grandes coisas Ele vai fazer nessas vidas. Se Deus está falando nessa noite, é panela grande que eu vou fazer. Então é coisa grande que Ele vai fazer na vida de cada um aqui. Deus vai fazer na vida de quem Ele convidou para estar nesse lugar, nessa noite. Às vezes a gente pensa que um culto é só um culto, é nada mais que um culto, mas muitas das vezes é o Senhor te convidando, vai porque eu vou te abençoar, vai porque eu vou falar com você de uma forma grandiosa nesse culto. E se você pega o que Deus está te prometendo, meu Deus, amado irmão, grandes coisas você vai ter, porque Deus hoje está enchendo panelas grandes. Glória a Deus! Não é coisa pequena que Ele quer entregar em nossas vidas, é coisa grande. E aqui Ele falou para aquele para o jovem, né? Ir e pegar ervas. Só que o que acontece? Aquele jovem, ele ali nessa reunião tinha o quê? Profetas, né? Uma escola de profetas, pessoas que conheciam o Senhor. A gente tem que conhecer o nosso Deus. A gente tem que ter intimidade com o nosso Pai. É verdade, sim. Aquele jovem, ele foi, é o Geazi, né? Ele foi todo alegrinho lá para poder pegar a erva. Só que o quê? Ele queria mostrar serviço. Geazi era aquele jovem que queria aparecer. Ele queria ser aquele que era o bambambam ali, que tudo ele queria fazer, sendo que ele foi pegar aquela erva, mas ele não conhecia a erva. Muitas das vezes a gente quer fazer as coisas do Senhor, mas o que a gente precisa fazer? Aprender. Antes de você ir fazer algo para o Senhor, você precisa aprender. Você tem que aprender a palavra do Senhor. Você tem que estar, às vezes a gente até pode reclamar, o pastor é chato com escola dominical, o pastor é enjoado com esse negócio de escola de profeta, mas é porque ele quer que cada um de nós aprenda mais com o Senhor. Para você fazer algo na casa do Senhor, você tem que ter entendimento. Esse jovem, ele foi pegar animado. Na casa de Deus, você não pode ter animação. Você tem que saber realmente o que está fazendo. Você não pode pegar e fazer as coisas de qualquer maneira. Aqui, aquele jovem, ele não conhecia. É igual assim, o joio e o trigo na igreja. Ninguém sabe quem é quem, né? É igualzinho. Todo mundo se veste igual. Todo mundo bota saião. Todo mundo bota terno. Só que no grande dia, né, vai ter a separação do joio e do trigo. E essa erva aqui era também. Tinha a erva boa e a erva venenosa. Só que serão muito parecidas. Ele não sabia. Só que se ele tivesse conhecimento, ele iria saber. Muitas das vezes a gente quer fazer uma coisa que não é pra gente fazer. A gente quer fazer uma coisa para agradar outra pessoa. Eu vou lá, vou fazer para agradar Joãozinho.
Mas aí você que vai ficar mal. Você tem que saber realmente o que você faz. E ali aquele jovem foi, pegaram aquelas ervas, jogaram lá na grande panela, né? Para poder fazer o cozido. Aí fizeram aquele cozido e entregaram para os homens de Deus. Só que logo eles ouviram: homem de Deus, a morte na panela. Mas sabe, a palavra não diz, nenhum daqueles homens morreu. Mas você sabe por que eles não morreram? Porque eles estavam ligados no Senhor. Eles eram homens de Deus que tinham conhecimento. Eles conheciam o que estava comendo. Então, mal eles começaram a se alimentar, eles viram que aquilo ali era venenoso. E gritaram lá: homem de Deus, a morte na panela. Muitas das vezes você está na casa do Senhor, mas não consegue discernir o que é bom e o que é ruim. Mas isso por quê? Porque você não conhece. Porque você não presta atenção na palavra. Porque você não presta atenção no culto. Porque você não presta atenção no mover do Espírito Santo, no que o Espírito Santo está querendo falar no teu coração. Porque muitas das vezes o Espírito Santo está falando comigo de uma maneira, está falando com o pastor de outra maneira, está falando com a Verônica de outra maneira. Então, nós temos que prestar muita atenção na voz do Espírito Santo nas igrejas. Só que muitas das vezes o cristão está preocupado com o vestido da outra irmã. Muitas vezes o cristão está preocupado com a roupa que a jovem está vestindo. Muitas vezes está preocupado com o filho da irmã que está chorando no culto. E esquecem de prestar atenção. Esquecem de estar ligado com o Senhor. E aí o que acontece? A morte espiritual. A gente aqui não está falando de morte. Nós estamos falando de morte espiritual. Que está havendo dentro das igrejas. Muitas das vezes você está com o corpo aqui, mas seu espírito já está morto. Porque você não aprende que precisa ouvir o Senhor falando. Você não aprende que precisa aprender da palavra de Deus. Nós esquecemos de estudar, de nos alimentar da palavra. A palavra de Deus é alimento. A palavra de Deus não é só para vir na igreja e escutar o pastor falando uma vez por semana, 2 vezes por semana, não. A palavra de Deus é para você estar com ela todos os dias da sua vida. Todos os dias você tem que pegar a palavra. Todo dia você tem que se alimentar da palavra do Senhor. E a gente viu, né, que Eliseu foi lá, pediu farinha. Traz farinha. E jogou farinha no alimento. Glória a Deus. Jesus, ele é o quê? Que a gente fala, pão vivo. Jesus, a palavra simboliza que ele é a nossa farinha. A gente tem que nos encher de farinha. Nosso alimento tem que ser Jesus. Jesus tem que estar em nossa vida. Jesus tem que estar em nosso lar. Jesus tem que estar no nosso trabalho. Jesus tem que estar em nossa mente. Jesus tem que estar em nosso coração. Nós temos que nos alimentar de Jesus. Porque quando a gente coloca Jesus no nosso alimento, nada mais pode dar errado. Não há veneno que vai te derrubar. Não há Satanás que vai ter patas para te derrubar. Então, igreja, nós temos que colocar esse remédio em nossas vidas. Esse remédio que é o Senhor Jesus. E aqui eu separei alguns tipos de veneno que vem atrapalhando a vida do cristão. Que é filosofia humana, o achismo. Eu acho que não tem problema nenhum. Eu acho que tá tudo bem. Esquenta a cabeça, não. Eu acho que isso tudo é relativo. O pastor não tá vendo, então não tem problema. Pecadinho não é pecado, não, irmãos. Não existe pecadinho, pecadão. Pecado é pecado. Não existe achismo. Eu acho que posso. Eu acho que tudo bem. Depois eu me conserto. Eu acho que vai dar tempo de eu
gente está vendo que a cada dia o povo está morrendo. Essa doença aí que veio, um dia a pessoa está viva, outro dia a pessoa está morta. O dia da gente se consertar com o Senhor foi ontem. Não é hoje, não. Já foi ontem, já passou da data. O dia da gente assumir o ministério que nós fomos chamados já chegou. Que hoje o ser humano não vai dizer que o ser humano tem tempo mais de fazer. Porque agora a gente está num tempo que tem que fazer a vontade do Senhor, não tem como esperar mais, eu vou ficar um pouquinho mais nessa vida, não, porque você não sabe nem quanto tempo você vai viver, você não sabe nem se você vai sair aqui dessa igreja agora e vai acontecer algo e você vai, na sua vida vai ser ceifado. Então que nessa noite a gente venha entender que está na hora da gente se consertar, está na hora da gente fazer a vontade do Senhor, está na hora da gente assumir o ministério que Deus nos deu. Mas o veneno, a falta de perdão. Quantas das vezes nós não queremos perdoar? A gente fala de boca para fora, não perdoei. Mas quando realmente chega, ele está sempre lembrando. Aquela pessoa me fez isso. Meu marido me traiu. Minha irmã me xingou. Está sempre, o ser humano às vezes tem um coração sujo, mas precisa deixar o Espírito Santo habitar. Porque para você dizer que você perdoou, o Espírito Santo tem que estar dentro do seu coração fazendo morada. Mas muitas das vezes o cristão acha, né, que o Espírito Santo só visita, né, só para visitar. Vou para o culto, vou pular, vou dar glória, vou falar em línguas, mas quando eu saio do culto, aquele meu rancor pode voltar para o meu coração, a minha birra com a irmã, com o irmão pode voltar. Não, você tem que deixar o Espírito Santo fazer morada no seu coração aqui dentro, em casa, no seu trabalho, aonde você estiver, você precisa saber perdoar. Desobediência, mais uma forma de veneno. Desobediência aos pais. A palavra de Deus nos diz: honrar teu pai e tua mãe para que seus dias se prolonguem na terra. Quantas das vezes jovens acham que é para a vida dos pais se prolongar? Não, é para a vida deles mesmo. Precisa honrar o pai, precisa honrar a mãe, precisa ser obediente. A desobediência à liderança. Quantas das vezes a liderança da sua igreja fala: você precisa fazer isso. Não, bota irmão tal para fazer que eu quero fazer aquilo. Você vai tomar a frente do grupo de mulheres. E eu não, bota irmã tal que eu não estou preparada não. Você vai ficar na portaria tal culto. Pastor, não estou afim não. Nós temos que entender que cada vez que o pastor nos ordena uma coisa, é porque Deus primeiro ordenou a ele. Porque ele é servo do Senhor. Deus ordenou a ele, então ele vem e passa para a igreja. E muitas das vezes a igreja está achando que o pastor que está mandando. Então, muito cuidado ao desobedecer a liderança da sua igreja. Porque quando você desobedece a liderança, você está desobedecendo diretamente a Deus. Meu Deus. Então, cuidado. Glória a Deus. Agora, tu está na igreja, você já recebeu seus venenos, agora você tem que ver os sintomas. Porque tem sintomas, né? Quando o crente já está envenenado, aí vamos saber os sintomas de um crente envenenado. O crente não se consagra mais, não quer mais se separar, não vai mais para o monte, não se separa mais, não quer vir mais na consagração, não quer mais ter intimidade com os irmãos. O crente sem compromisso, fica sem compromisso com a obra. Sexta-feira tem culto. Pastor, eu sei que eu sou do ministério, mas eu preciso ir na casa de não sei quem, que vai ter um bolinho lá. Pastor, eu sei que tem culto no domingo, mas domingo eu vou passear no shopping.
família. Isso é crente sem compromisso. É crente que já está envenenado. É crente que já está perdendo a comunhão com o Senhor. Afasta-se dos irmãos. Não quer mais ter comunhão. Vamos fazer um lanchinho depois da igreja. E pastor, não dá tempo de eu lanchar não, porque eu tenho que ir para algum lugar. Não dá não, pastor. Não dá para mim poder ficar conversando com o ministério não, porque eu não dá. Sai do grupo, não sei se aqui tem um grupo de WhatsApp, sai do grupo de WhatsApp da igreja. Não, esse grupo manda muita mensagem, manda muita figurinha. O crente envenenado, ele não quer ter comunhão com a igreja. Ele quer se afastar. Aí vem o pastor e coloca o quê? Novamente chama para que a pessoa tenha o quê? A farinha novamente na vida. Quem é a farinha? A farinha é o verbo. O verbo se fez o quê? Carne. O verbo é a palavra. Aleluia. Nós temos que nos alimentar na palavra. Oh, glória. O verbo, ele veio viver em nosso meio. Ele nos ensinou que é a palavra que nos aproxima do Senhor. Aleluia. Que é a palavra que nos ensina. Então nós temos o quê? Que pegar o verbo, pegar a palavra e nos alimentar. Eu sei que muitas das vezes a gente tem fome de tantas coisas, mas o que nos alimenta é a palavra. Então nós temos que pegar essa palavra e colocar em nossos corações, colocar em nossas vidas e não deixar, mas que o pão da vida, que essa farinha saia de nossas vidas. Aleluia. Nós temos que entender que nós devemos nos alimentar todos os dias dessa farinha. Agora, para terminar, a gente vai falar os 5 passos, algumas coisinhas que essa palavra nos ensinou nessa noite. Fome. Ela falou de fome. A gente tem muita fome. A gente tem fome de tantas coisas. Mas nós temos que entender, saber o que vai nos alimentar. Porque muitas das vezes a gente está com tanta fome de algo que a gente aceita o quê? A distração, a sugestão de Satanás. Às vezes você quer tanto uma coisa que Satanás te oferece o quê? Maldição, te enganando que é uma bênção. Quantas das vezes você quer tanto casar, quer tanto marido, que Satanás vai lá, vou botar isso aqui, ó, que vai bater nela, que vai atrapalhar o ministério dela, que vai fazer várias coisas através da vida, erradas na vida dela. Mas quando você entende que essa fome que você tem de ser casado, você precisa entregar nas mãos do Senhor. Senhor, eu quero um varão honrado, eu quero um homem de Deus para minha vida, eu vou esperar. Aí Deus vai preparando aquele alimento que realmente vai te alimentar. Quantas das vezes você quer tanto um trabalho que você aceita um trabalho que vai te tirar totalmente da presença do Senhor. Então você tem que ter muita atenção na sua fome. No que você quer realmente, você coloca nas mãos do Senhor. Você só come o que Deus te der. Porque se você aceitar o que Satanás está te oferecendo para matar a sua fome, que é maldição disfarçada de bênção, você vai cair. Então nós temos que saber distinguir. E para isso, a farinha, o pão da vida tem que estar em nossas vidas. Aí também falou, divisão de prosperidade, que é a panela grande. Aquela panela que nós temos que entender que quando o Senhor fala de panela grande, é porque Ele vai dar grandes coisas em nossas vidas. Ele tem a promessa, e a promessa de Deus é verdadeira. Nós temos que confiar no Senhor, confiar no que Ele tem nos prometido. Porque você só vai ter essa panela se você tiver confiança. A erva, também falamos da erva venenosa. A erva venenosa é colocada em nossas vidas todos os dias. Palavras de maldição sobre nossas vidas. Palavras contrárias. Pessoas que te diminuem, falam que você não vai conseguir,
que você não é nada. Meu Deus. Por que você está aqui? Você acha que você é alguém? Esse tipo de coisa, de palavra, veneno em sua vida. Nós temos que tomar muito cuidado com essas ervas venenosas. Maldição hereditária. Nós temos que orar, pedir ao Senhor para quebrar toda maldição em nossas vidas. Palavras contrárias através para nossas vidas. Quando alguém falar que você não vai conseguir, você fala: eu vou em nome de Jesus. Eu confio na palavra do Senhor. Eu confio no verbo. Eu confio no que Deus tem para mim. Não deixa ninguém dizer que você é pequeno, não, porque cada um de nós aqui somos príncipes e princesas do Senhor. Nós somos filhos e filhas de Deus. Então nós temos que confiar. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ninguém pode dizer que nós não vamos conseguir, que nós não somos capazes, porque Deus já falou que nós podemos todas as coisas nele. Então nós podemos todas as coisas creio, nele. Senhor, em nome de Jesus, aleluia. Falta de conhecimento. Nós falamos de falta de conhecimento. Nós precisamos conhecer a palavra do Senhor. Nós precisamos conhecer o verbo. Não adianta você vir para a igreja e não conhecer verdadeiramente a Deus. Você precisa ter intimidade com o Senhor. Você precisa falar com Jesus. Ele é nosso irmão. Nós somos você acha que muitas das vezes o crente ele quer se colocar só no lugar de servo. Mas você é irmão de Jesus. Deus é o nosso Pai. Mesmo sendo filhos adotivos, mas Ele é o nosso Pai. Nós somos amigos de Jesus. Nós temos que nos colocar na posição de íntimos do Senhor, de falar com Deus todos os dias. Quantas das vezes o crente não acha que é perder tempo falar com o Senhor? Você não perde tempo, você ganha a sua salvação quando você entrega tudo nas mãos do Senhor. Nós temos que entregar nossas vidas na mão de Jesus. Nós temos que confiar em Jesus em todo o tempo. Então, não deixa a falta de conhecimento te envenenar, tirar o que você tem no Senhor. Mais uma coisa, grite. Te viu aqueles homens gritaram: há morte na panela. Então nós temos que gritar também. Eu não aceito palavras de maldição. Aleluia. Eu não aceito ninguém dizer que eu não vou conseguir. Aleluia. Eu não aceito o ministério falido. Aleluia. Eu não aceito meus filhos na droga. Eu não aceito meu casamento acabar. Eu não aceito meu filho com uma doença terminal. Eu não aceito. Nós temos que gritar. Nós temos que gritar por as coisas que a gente quer. Porque Satanás ele tenta nos enganar. Ele tenta colocar coisas ruins em nossas vidas. Só que nós temos o que? Ele tem entendimento que nós podemos todas as coisas no Senhor. Que Deus já nos libertou. Que Deus já libertou nossa família. Então nós só precisamos tomar posse. Quantas das vezes Deus faz por nós e nós não tomamos posse? Deus nos deu a liberdade de profetizar em nossas vidas. Mas aqui o cristão acha que não é profeta, que não precisa profetizar. Eu chego na minha casa, eu profetizo na porta, eu profetizo no meu quintal. Vocês têm que profetizar em todo o tempo. É entrar em casa e falar: meu lar é abençoado, meu filho eu abençoo. Hoje em dia os pais não estão nem abençoando os filhos. Espera só o filho tomar benção, mãe. Não, você abençoa teu filho a todo tempo. Vai dormir, Deus abençoa meus filhos. Deus guarda minha família. Senhor, abençoa meu marido. Quantas das vezes o marido não consegue as coisas porque a mulher não consegue abençoar a vida dele? Porque a mulher acaba amaldiçoando. Fica falando para o marido: você não é isso, você não é capaz, você não tem. E aquelas palavras vai entrando no coração e vai dando legalidade a Satanás de trabalhar. Agora, quando a mulher começa a falar: meu marido é capaz, meu marido vai prosperar, e o marido a mesma coisa, a mulher vai crescer, a vida do casal vai crescendo, a vida da família vai se modificando, porque os dois estão abençoando a casa, os dois estão gritando, assim como Esther fez na igreja. Lembra do livro de Esther? Ela chamou o povo para clamar, para orar, para jejuar.
Os crentes hoje em dia não querem jejuar. Eles acham que comer é mais importante, a comida física é mais importante que a espiritual. Quando você jejua, você está deixando o seu espírito mais fortalecido. Então a igreja precisa também. Tem demônios que só é expulsos através do jejum. E a igreja que não jejua, às vezes o demônio fica sentado ali no meio do povo. Por quê? Porque a igreja não consegue expulsar. A igreja tem que aprender a jejuar, tem que aprender a gritar, aprender a orar. A igreja tem que aprender que ela tem voz na terra, que ela tem voz para falar com o Senhor. Aleluia. E a igreja não precisa ser uma igreja envenenada, mas sim uma igreja sarada, curada no Senhor Jesus Cristo. E a gente vê que falou na providência. Quem é a providência? O Senhor Jesus. Glória. O próprio Jesus é a providência. Então que nessa noite a gente venha deixar o Jesus entrar em nossas vidas. Que a gente venha deixar Jesus nos alimentar. Que Ele venha ser nosso alimento. Que Ele venha ser nosso porto seguro. E que Ele não venha sair de nossas vidas. Igreja, é muito importante que nós não deixamos mais o veneno entrar em nossas vidas. Nós já aprendemos quais foram os venenos. E já aprendemos o que é a solução. É a palavra. É Jesus em nossas vidas. Então, que a gente venha se alimentar da palavra. Que a gente venha se alimentar de Deus, do amor do Senhor em nossas vidas. Amém? E assim eu agradeço a Glória a Deus. Glória a Deus.